Você sabe quanto você vai precisar para se aposentar com tranquilidade? No episódio de hoje do podcast Planejar para a Vida, a gente recebeu a Olinda, que veio compartilhar sua história real com dúvidas práticas que a planejadora financeira CFP, Rosi Ferruzzi, ajudou a responder. Com certeza você vai se inspirar com essa conversa que foi leve, foi descontraída e foi baseada em vida real. Então fica com a gente, compartilha esse episódio com quem também está buscando ajuda para se aposentar. Siga a nossa página no Instagram, Planejar para a Vida, ative o sininho para ser notificado. E se você quiser ajuda para achar um planejador financeiro CFP, aponte a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Assista, acompanhe, está imperdível. Olá, seja bem-vindo ao Planejar para a Vida, o podcast da Planejar que te ajuda a cuidar do seu dinheiro. Nessa edição, a gente está começando uma nova temporada de clínicas financeiras. Você já deve ter reparado no nosso cenário que está mais aconchegante, para a gente trazer aqui histórias reais, pessoas reais com dúvidas reais, que podem ser a sua também. E para a gente conversar hoje, para bater esse papo, a gente vai receber aqui a Olinda Schneider. Tudo bem, Olinda? Oi, tudo bem? E a Rosi Ferruzzi, que é planejadora financeira CFP. Tudo bem, Rosi? Tudo bem, Thaís? Tudo Muito bem. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E a gente vai falar de aposentadoria, que é um assunto que vai chegar uma hora ou outra na nossa vida. A Olinda já é aposentada. Isso. E a gente trouxe ela aqui para fazer perguntas que ela podia ter feito no passado e não fez, ou que ela ainda tem dúvidas hoje. Então, para a gente começar, eu queria primeiro pedindo, Rosi, para você contar como que é a sua trajetória no mercado financeiro, como que você chegou à certificação CFP, que é a certificação de excelência dos planejadores financeiros. Tá ok. Bom, eu tenho atuei 37 anos no mercado financeiro, numa grande instituição financeira, e sou psicóloga de formação, inclusive atuei na área de recursos humanos, mas nos anos 2000 eu me apaixonei pela área financeira. Aí eu quis, me aperfeiçoei e fui para a área de instrutoria da área financeira no departamento de treinamento e depois virou universidade corporativa. E fiquei por 17 anos ministrando cursos da área financeira, desde matemática financeira, economia e mercado, e aí vai toda aquela área. E a minha paixão é investimentos. Então, por essa paixão ser investimento, eu fiz as certificações já no ano de 2002, quando começou a certificação no Brasil, na época era a Ambid, hoje é a Ambima, e aí não parei mais de me aperfeiçoar nessa área financeira, e em 2013 que eu me formei e tirei a certificação CFP, que é uma certificação de distinção, e aqui no Brasil é a Planejar, que é a responsável por ela. Então, esta certificação, ela já me sinalizou que eu poderia continuar transferindo todo esse meu aprendizado para ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida. Então, quando eu saí da CLT em 2019, no início de 2019, eu fui para a área de planejamento financeiro. Então, começou daí, trazendo toda essa minha expertise na área para poder ajudar as pessoas. É isso. A gente fala que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. E hoje eu atuo como planejadora independente e associada à Splendis Planejamento Financeiro Pessoal e Assessoria. Ou seja, está ainda ajudando muitas famílias, a conseguir o seu objetivo. E agora, então, vamos ouvir a sua história, Linda. Como que é a sua história? Quanto tempo você está aposentada? Oi, Thaís. Bom, eu comecei a trabalhar em 1977, e também entrei numa organização financeira. Trabalhei em agência bancária e depois de algum tempo fui para a área de treinamento. Área financeira também, e gostei muito. Atuei como instrutora também, planejadora de cursos e também na avaliação de treinamentos. E a gente tem, embora você trabalhe numa instituição financeira, as pessoas normalmente acham que a pessoa sabe tudo, mas na verdade não é bem assim, né?
E principalmente quando é para cuidar da nossa vida financeira, né, Exatamente. Olinda? Pode cuidar da vida do cliente, mas você não cuida da sua, né? É verdade. E por quê? Qual que foi a sua dificuldade? Acho que a gente pode já começar a nossa clínica financeira trazendo a Rosi para nossa conversa, porque eu acho que vale a gente buscar as perguntas que a gente queria ter feito se tivesse uma planejadora financeira como a Rosi te ajudando desde lá de o princípio, né? Qual que foi a dificuldade que você teve? Você quer trazer um pouco dessa dificuldade para a Rosi te ajudar? Assim, é difícil você planejar a sua própria vida, mesmo tendo conhecimento de mercado financeiro? Então, como eu disse, embora você trabalhe numa instituição financeira, mas você não sabe os detalhes. Por exemplo, quando você é jovem, você não pensa no futuro. Esse é o primeiro empecilho. Você pensa, na época eu pensava assim, ano 2000, nossa, é tão distante. Mas de repente chega, né? Chega, né? Já Chega. chegamos em 25. E chega com tudo. Chega com tudo. Bom, na verdade, o meu processo de aposentadoria, economia e tal, foi meio que intuitivo. Na verdade, eu nunca fiz um planejamento, até porque isso não existia. Não existia a consciência, né, de que a gente precisava guardar. A gente pegou uma inflação, né, Isso, super alta. isso. Mas eu acho que uma das grandes vantagens que contribuiu no meu caso foi eu ter trabalhado ininterruptamente 43 anos. Então, o próprio fundo de garantia que a empresa recolhe, ele já faz parte de uma economia que você faz para aposentadoria, né? Então essa é a primeira dica, né? Se a Essa- sua empresa te dá a exatamente. opção de ter um plano de previdência, adote. É isso, Rosi? Sim. O FGTS mais a Previdência Mais a Complementar, Previdência, que aí é exatamente. um outro benefício. Perfeito. E você adotou esse benefício e Então, começou a poupar. aí, né, o fundo de garantia, a empresa recolhe todos os meses. Então, se você opta pela CLT, necessariamente a empresa vai contribuir. E aí você já tem uma economia mensal que você vai resgatar no futuro, né? Agora, fora isso, eu também tive a possibilidade de fazer um plano de previdência complementar da empresa. Uhum. Aliás, quando a empresa lançou o seu plano, eu queria fazer, só que eu não podia. Por quê? Porque quando eles lançaram, era só determinados cargos acima que tinham esse benefício. Aí, assim que eu tive a oportunidade, que se enquadrava no meu cargo, eu optei por fazer a previdência, até porque a empresa contribuía com uma parte. Rosi, por que é importante adotar esse benefício? Porque além de você ter uma vantagem, né, enquanto profissional, é uma forma de retenção de talentos. E o profissional, quando ele tem essa oportunidade, ele tem que aderir, justamente porque ele vai ter ele pode contribuir, vamos supor, dependendo de cada plano, porque as regras são específicas de cada empresa, quando ela constitui esse plano de aposentadoria, são as chamadas previdências fechadas, que são, em alguns casos, conhecido como fundo de pensão também. Uhum. Então, o funcionário, ele vai ter essa contribuição que vai fazer automaticamente do salário dele e mais um percentual que a empresa também vai contribuir. Então, isso faz com que ele, no médio e longo prazo, ele já vai ter um recurso que vai ser extremamente importante lá na frente. E tem que entender todas as regras. Então, quando a gente fala de se planejar para aposentadoria, uma das principais faltas que as pessoas para as pessoas é o conhecimento. O conhecimento de quais as características desse produto, o que ele vai trazer para mim de vantagem lá na frente. Então, é entender o benefício. Muitas vezes as pessoas ignoram isso justamente porque ele só olha o salário creditado na conta corrente no final do mês. E ele também precisa saber qual é a regra se ele se desligar da empresa, né? Sim, porque às vezes tem várias regras que têm que ser seguidas. Nem sempre ele leva o valor integral. Sim. Mas digamos que ele carregue esse benefício de previdência complementar que as empresas dão, em alguns casos.
até a aposentadoria, até o dia que ele pode usar isso e entrar em benefício. Certo. Ele tem qual tipo de desconto de imposto de renda, por exemplo? Porque eu acho que essa é uma dúvida muito presente. Eu não desconto meu imposto de renda agora, enquanto eu estou contribuindo, mas quando eu entrar em benefício, eu vou ter um desconto. Que desconto é esse? Então, quando você fala do plano de previdência, ele pode optar por PGBL e VGBL. Então, o plano gerador de benefício livre, além dele, ele te dá um benefício fiscal. Uhum. Então, você usa como despesa dedutível a contribuição de até 12% em plano de previdência tipo PGBL, com essa dedutibilidade. Então, qual a diferença que ele vai ter lá na frente? Ou ele resgatando total, ou ele transformando em renda. Ele tem duas opções de tabela de imposto de renda. Então, no PGBL, esse benefício que ele teve, né, hoje, para dedução do pagamento do imposto de renda, quando ele faz o ajuste anual com a Receita Federal, vai ser cobrado quando ele for usar o benefício. Então, o resgate vai ser tributado sobre o principal mais o rendimento. Isso no PGBL. Então, eu tenho benefício fiscal hoje, mas lá na frente eu vou devolver isso. O VGBL não. O VGBL não tem benefício fiscal e o imposto vai ser cobrado sobre o rendimento bruto, só sobre o rendimento bruto. E como eu disse, são duas tabelas de imposto de renda para escolher. Hoje, com a nova regra, né, as pessoas podem optar quando do resgate ou do recebimento do benefício, qual tabela é mais vantajosa para ela, se é a regressiva ou se é a progressiva. Se ele opta pela progressiva, ela é a mesma tabela do imposto de renda do salário, que vai de 27,5, de isento, né? E depois essa alíquota vai até 27,5 acima de determinado valor. Então ele paga 15% quando ele sai, se ele escolheu essa, mas ele vai fazer o ajuste, que pode ser que tenha que complementar mais 12,5 lá no ano seguinte. Então, vai depender de qual é a renda dele, tributável, e se ele tem ou não mais despesas dedutíveis, que possa até reduzir essa alíquota. E quando os funcionários aderem via fundo de pensão das empresas, elas entram no regime de PGBL ou VGBL? A parte da empresa sempre vai ser PGBL. Aí, o funcionário, ele tem a possibilidade de escolha, se a parte dele ele quer em PGBL ou ele quer em VGBL. Então, aí também é uma dúvida que existe, né, lá na época, quando a pessoa vai optar, porque muitas vezes ele não consegue ver o benefício fiscal. Então, tem que ser bem orientado, bem explicado, porque, de repente, o PGBL vai fazer sentido para ele. Sim. Se ele tiver despesas dedutíveis, por que não aumentar mais uma despesa dedutível em contribuição de PGBL para poder pagar menos imposto? E o tempo ou que até falta, restituir. O tempo que falta para a pessoa se aposentar, muda essa conta? Qual que eu devo escolher? Se estiver mais perto da aposentadoria, eu preciso escolher. Não, o que precisa ter claro se eu vou usufruir do benefício fiscal, eu contribuo até 12% do meu salário bruto anual. Se eu for contribuir mais do que 12%, não compensa eu ficar no PGBL, então eu faço VGBL. Entendi. Então, faço isso. Eu posso fazer isso até quando a pessoa quiser. Não tem um limite, vai depender, né? Vamos supor, se ela chegou já na aposentadoria, aí sim, ela para. Se quiser contribuir a mais, então vamos supor que ela é desligada da empresa. Ela pode ser desligada no período em que ela tenha acesso ao valor da empresa ou muito cedo ela não tem, né, dependendo das regras, que são os vesting, que são aquelas regras, as cláusulas importantes que o funcionário tem que ter conhecimento para saber quando que ele vai poder resgatar, inclusive a parte dele, e a parte da empresa, quando que ele pega isso. Pode ser escalonado em percentuais de acordo com o tempo de contribuição, como pode, depois de 10 anos, ele ter o acesso ao valor que a empresa contribui. Então, tudo isso vai depender de plano a plano. Então, não dá para a gente dizer assim, isso é regra. Não, não é regra geral. Vai depender da empresa ter criado essas regras chamadas de vesting, justamente para que o funcionário saiba como que ele vai ter acesso a esse recurso que foi, né, que ele contribuiu há alguns anos. Perfeito. Então, acho que fica a dica que a gente precisa ir atrás da regra, né? Acho que Sim. vale para produto de investimento, vale para produto de previdência.
A gente não precisa ser um expert, planejador financeiro CFP tá aí para te ajudar, mas acho que vale saber que essas regras estão acessíveis, né? Os funcionários podem pedir para o RH, por exemplo, no caso de um plano de empresa. Agora, Olinda, trazendo aqui para o seu caso, né? Você começou a poupar para aposentadoria quando? Então, com exceção do plano de previdência complementar, eu comecei a guardar parte da minha renda líquida depois dos 30 anos, na verdade. Eu não comecei cedo. Olha aí, se soubesse que podia começar antes, talvez tivesse começado antes. Mas depois dos 30 é bem bom, né? Sim. Pouca gente com Eu 30 acho assim, anos. porque até os 30 anos você tem muita despesa na sua formação. Uhum, Então, até que ponto vale a pena você economizar e não investir em você, na sua uhum. profissão, na sua carreira? Mas aí a planejadora financeira aqui presente vai me dizer que com R$ 100 por mês já dá para começar a poupar para Já dá aposentadoria. para começar. Sem dúvida. Mas eu entendo que faz Até diferença na menos, nossa se a formação. Até pessoa menos. precisar, Tem até até menos. produtos de investimento que aceitam menos. Mas aí você começou a poupar e você também tinha uma contribuição pelo INSS, que a empresa pagava para você, Isso. que você começou a resgatar há muitos anos, né? Como é que foi esse primeiro resgate? Vou me aposentar pelo INSS. Então, quando completou o tempo de contribuição, que era de 30 anos, aí eu tinha a possibilidade de optar por passar a receber. Aí vem aquela dúvida: eu opto por receber ou eu espero me aposentar por idade para não ter o fator previdenciário, né? Antes de responder o que você fez, Rosi, o que ela deveria ter feito? Olha, o que ela deveria ter feito, e isso é um conselho para muita gente, primeiro, entender as regras. Quais são as regras para eu me aposentar? O que está faltando? Então, o primeiro passo é fazer a simulação. Entrar no site do meu INSS, hoje tem aplicativo também, e fazer a simulação. Então, quando faz a simulação, você vai ver, se eu me aposentar por idade, se eu quero me aposentar por idade, quanto tempo eu preciso esperar? Se eu quiser me aposentar por tempo de contribuição, quanto tempo eu ainda tenho? Tem esse fator previdenciário, eu ainda estou, vou pegá-lo? Então, ele vai ser proporcional? Será que compensa? Então, isso, né, não só ela, mas eu também passei por essa mesma dúvida quando eu já tinha o tempo de contribuição. Só Ia que eu pelo tinha o tempo site de do contribuição, INSS? mas não tinha idade. A Uhum. idade ainda não havia, né? É. Chegado à idade que era a regra na época. Por exemplo, eu me aposentei com 49 anos. Nossa, então eu já quase posso. Quase. Então, são momentos diferentes. Então, naquela época, Mudou a a regra. dúvida Vamos é lembrar que mudou a regra, isso. né? Então, o primeiro passo, né? No caso, lá atrás também tinha que fazer isso. Tinha que saber se era o momento ideal. Se fazia sentido antecipar tanto assim a aposentadoria pelo INSS e pegando o valor proporcional. Então, naquela época, o teto era outro, era bem menor. Hoje ele está em 8.159 aproximadamente. Então, naquela época era bem menor. Mesmo assim, se você pega proporcional, você tem que entender que o teto você não pega mais. E antes da gente perguntar o que você fez naquele momento da dúvida, como se aposentar pelo teto do INSS? Como? Primeira coisa é você saber quais são as regras que vão me dar esse direito. A idade, a partir de 2026, idade será 62 anos para mulher e 65 para homens. É claro que eu estou falando a regra geral, Uhum. porque esse tem algumas regras especiais, certo? Então, pela regra geral é isso. Então, por idade é essa. Agora eu tenho, e aí, somando idade e tempo de contribuição, ver se eu ainda enquadro na somatória dos dois, que é a regra de pontos. Ok? Então, primeiro passo é isso, é entender que momento de vida se encontra, se você já está, que você contribui, porque muitas pessoas que saem do CLT, ela não tem mais a obrigatoriedade, a não ser que ela se torne um microempreendedor individual. Se ela vai fazer o recolhimento, ela vai recolher pelo mínimo. Então, se recolhe pelo mínimo, não vai alcançar o teto. Não tem
lógica. Tem que recolher pelo teto. Tem que recolher pelo teto. Só que quando a gente fala, tem pessoas que às vezes até nem sabem a diferença. Recolhe por 20 para 20 mil reais, vamos dar um exemplo, né? E acha que lá na frente ela vai ter o teto. Não necessariamente. Tem que ver, é proporcional também. Então eu tenho que ver que o máximo que eu vou ter de teto hoje é 8.150 aproximadamente. É isso. Uhum. Então, o percentual vai ter que ser em cima disso. Então, não adianta eu recolher muito mais, porque não vai alcançar. Então, o primeiro passo é faça a simulação para entender que momento você está, se você está contribuindo, quanto contribui. Se é CLT, é mais fácil, porque você já tem, né? Então, também existe um extrato completo para entender a sua trajetória. Enquanto de contribuição do INSS ao longo da vida, que esse extrato é o CNIS, né, que a gente chama de CNIS, né, para abreviando. Então, é um extrato que vai te dar todo esse histórico. E se você encontrar alguma divergência de informação, vai precisar de um profissional da área do direito previdenciário, por exemplo, para ajudar você a entrar para ver o que está acontecendo e quais são qual o passo a passo para você poder tirar essas divergências da frente, né? O que precisa ser feito. Acho que essa é a grande mensagem que os nossos podcasts passam para as pessoas. Não tente fazer tudo sozinho, né? Há profissionais capacitados, como os planejadores financeiros CFP e outros profissionais capacitados que sabem essas respostas e a gente consegue tomar melhores decisões Sim. quando a gente consulta essas pessoas que estudaram e têm essas informações. Mas voltando lá para 2007, quando bateu o tempo ali de contribuição e você já tinha direito de se aposentar pelo INSS. O que você decidiu fazer nesse momento? Então, após uma série de pesquisas e análises, eu optei por me aposentar. Pelo seguinte, havia um burburinho que a regra ia mudar, como sempre muda, né? Tá mudando Então, até hoje. exatamente. Até hoje a gente vive esse mesmo drama. E aí eu falei, bom, eu prefiro o dinheiro na minha mão do que na mão do governo, né? Aí eu optei por receber. E continuou trabalhando. Continuei trabalhando, exatamente. E continuou juntando para se aposentar. Aí, de verdade, Parte quando da parasse minha de renda, trabalhar. mas eu diria que financeiramente talvez eu não tenha feito um bom negócio. Embora eu tenha investido essa aposentadoria ao longo do tempo, mesmo continuando a trabalhar, você continua pagando INSS. Porque você está na folha de pagamento do seu empregador. Você continua recolhendo, só que você nunca mais vai recuperar esse valor. E essa conta fecha, Rosi? É melhor sacar esse dinheiro no INSS, mesmo que essa contribuição posterior vá ser perdida, ou é melhor esperar e sacar tudo lá na frente? Então, é um planejamento que tem que ser feito, né? Porque Caso a caso, né? além de você começar a receber o valor da aposentadoria pelo INSS, que foi pertinente naquele momento, vai ser liberado o seu FGTS. E você Entendeu? pode aplicar. Então, você tem aí um outro valor que vai aparecer para você. Se a pessoa não tiver um belo, né, alguém para orientar, ajudar a fazer o planejamento, ela sai gastando. Então, ela perde esse recurso de uma forma assim, ó, num piscar de olhos, vamos imaginar. E quando, na época, né, quando nós decidimos isso, havia um departamento, uma área específica do próprio RH da instituição para orientar, para que você pense bem, fazendo essa antecipação, pedindo agora, porque se você fizer isso e você achar que você aumentou o seu salário, você pode gastar mais, vai levar um susto, porque você também vai ter o aumento do imposto de renda. Porque você tem que pensar que agora eu tenho a minha renda, aqui que eu continuo trabalhando CLT, mas entrou uma outra renda, que essa renda vai ser somada. Se eu não tiver despesa dedutível, eu vou ter que pagar imposto a mais do que eu já tenho retido na fonte. Que pode mudar de faixa, né? Você muda de faixa.
porque aumenta a sua renda mensal. Caramba, precisa se atentar para isso, né? Sim, E onde você põe o dinheiro também, né? Porque você sim, continuou trabalhando, tendo uma renda, recebendo INSS e precisando guardar para o dia que de fato você fosse parar de sim, trabalhar. E aí exatamente. você colocava esse dinheiro num investimento? Você usava investimentos conservadores? Qual foi a sua escolha na época? Na época eu era mais conservadora, depois eu mudei um pouquinho o perfil, fui mais arrojado um pouco, né? Mas na época foi Arrojada com o dinheiro da inverteu. aposentadoria tá Ela errado, que eu já inverteu. sei que tá errado. Ela inverteu, E deu certo? olha, entre alguns tombos deu certo, acho que deu certo. Ah, conta pra gente quais foram os tombos. Alguém pode se inspirar Mas e aprender, né? além dos Aprender. tombos, você também tem a boa sorte de vez em quando, né? Você investiu na bolsa. E você tem também uma coisa muito importante quando você poupa ao longo do tempo, é a mágica da matemática do juro composto. Isso eu sei. Por isso que é Segredo. extremamente importante saber fazer conta. Essa eu vou chutar, porque não sou planejadora financeira, mas vou chutar porque gosto de desafiar os planejadores que sentam aqui. Pode, Se você vai. tem 20 anos, você poupa 1x para conseguir se aposentar com dinheiro aos 60. Se você tem 40 anos, você tem que Sim. poupar 3x para se aposentar com esse mesmo dinheiro. Exatamente. A conta não é exatamente essa, ninguém entendeu que eu tô falando de X, Para saber como mas para você entender que se você tem o Isso. tempo a seu favor, você poupa muito menos e tem a mesma Exatamente. quantidade lá no futuro, né? que isso vem agora, né, respondendo uma outra dúvida que surge muito. Tem muitas pessoas que acham que não tem mais tempo, que já é tarde. Então ela vai deixando. Ela deixa o tempo responder por ela. E aí, sim, pode chegar lá, a aposentadoria bater na porta, a idade já não vai ajudar tanto para algumas coisas, infelizmente, a gente tem que pensar também que existe aí o etarismo, né? Que acaba dificultando algumas coisas ao longo do tempo. E a pessoa vai olhar para trás e ver que ela não tem nada, ela não tem patrimônio e ela não tem renda suficiente. Como que ela vai manter um padrão só com a aposentadoria que ela vai, que porventura ela consiga pelo INSS? Olha que perigo que é. Então, a falta do planejamento é a falta de conhecimento, como a Olinda citou agora há pouco, falta de informação faz as pessoas ficarem, né, às vezes que meio que estateladas e não sai do lugar. Mas tem que aproveitar. Não importa a idade, não importa quando. Vai ter que começar. Nunca é tarde para Nunca é começar, tarde. né? O importante é ter essa clareza de que tem que começar, porque o dinheiro Você do deu- INSS não vai ser E suficiente. você deu o exemplo mais importante da vida das pessoas. Quanto mais cedo, melhor. Vou começar com pouco. Então, o tempo vai estar a meu favor e não contra mim. Exato. Exato. É o dinheiro trabalhando pra gente, tudo que a gente Exatamente. sempre quis. É ter um não dinheiro sabe trabalhando como. para você. A gente vai puxar então aqui o nosso quadro Verdade ou Mito, que a gente vai trazer algumas frases que são muito ditas comumente na sociedade para vocês ajudarem a gente a entender o que é verdade e o que é mito. Perfeito. Rosi, aposentadoria é sinônimo de estabilidade? Não. Não. Por quê? Então, é Mito. mito. O que significa? Não dá para dizer me aposento e paro. Por várias situações, certo? Precisa ter qualidade de vida. Precisa estar ativo. A mente, corpo, espírito e tudo. E para isso, o que tem que ficar muito claro, quando a gente resolve definitivamente, vou parar, vou viver com as rendas que eu conquistei para manter meu padrão de vida, tem que pensar que algumas despesas elas deixam de existir e outras vão Surgem, aumentar, né? como saúde e lazer. Olha que interessante. É isso que eu espero na minha aposentadoria, que aumente muito o meu gasto com lazer. Então, não quer dizer que é estabilidade. Você vai ter que se programar para que você saiba o que esperar pela frente. Mais um detalhe, expectativa de vida aumentou. Aumentou. Estamos programando Está 100 anos, é aumentando isso? mais. Então, a gente usa, claro, como base o seu histórico familiar, né? Mas
Temos que pensar que isso não significa que você vai morrer praticamente com a mesma idade que os seus familiares mais próximos. Não, você pode viver mais. E o cuidado que tem que ter lembra lá da massa, eu vou me aposentar, e a pessoa fala, eu quero ter um saldo de, que seja 5 mil, 10 mil. Então, quais são as fontes de renda para te ajudar nesse valor que você está pretendendo para você ter qualidade de vida? E aí? E Se aí, você vem da faz onde, né? uma continha para esgotar esse recurso aos 90, 95 anos e você Não vai trabalhar com vai embora. 95. Você fica. Você vai vai ter ficar até os 100, 105. Olha É. que maravilha. E aí? O dinheiro acaba. Não dá, né? Não dá pra então. fazer um freela, Não vai ter fazer um mágica, bico né? com 95 vai estar tarde. Melhor Não vai pensar ter nisso mágica. antes, Tem né? que pensar antes disso. Outra frase. Quem ganha pouco não consegue se preparar para a aposentadoria. Posso deixar o Linda Pode? responder? O que você acha, Linda? Acho que sempre dá. Sempre dá. Então, é mito. O pouco guardado durante muito tempo, como a gente já falou antes, vai acumulando juros sobre juros e você vai, aos poucos, você vai vendo que vale a pena. E é tão legal ver o dinheiro crescer, né? A gente deixa um pouquinho, olha lá no outro dia, ou daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses tem mais dinheiro, e você fala, Isso. caramba, tá rendendo. É que muitas vezes as pessoas não acreditam que aquele, vamos imaginar, R$5, R$10, R$20 que ela teve de rendimento é o suficiente. Então, às vezes, você fala, mas rendeu tão pouquinho. Mas não é assim que tem que, né, que tem que avaliar isso, tem que se planejar. E isso não vale só para aposentadoria, vale para qualquer tipo de investimento. Que as pessoas, às vezes, acreditam que para começar a investir precisa ter muito dinheiro. E não é verdade. A outra frase é, depois dos 60, já é tarde para planejar? Não, Não é tarde. não é tarde. Por quê? Porque muitas pessoas podem estar nessa faixa etária e ela se depara exatamente com o momento que ela olha para trás e fala, e agora? Não é tarde. O que vai acontecer aqui vai precisar de uma estratégia muito mais elaborada, porque se ela fala, eu vou parar definitivamente aos 70 anos, ela tem 10 anos para ela acumular. poder conquistar ou aumentar um valor monetário para quando ela quiser realmente, definitivamente parar aos 70 anos. Então, é claro que o tempo dela é outro, ele é menor. Então, vai demandar muito mais garra, muito mais necessidade de gerar renda para ajudar ela a conquistar essa massa aqui necessária aos 70 anos. Agora, uma coisa que é muito comum, e principalmente nas gerações que viram a inflação e que investiam em casa própria para ter uma segurança, né, financeira, é muito comum que o idoso chegue à fase da aposentadoria com um imóvel próprio e sem nenhuma renda, ou com a renda do INSS que é pequena. É uma alternativa vender esse imóvel e alugar alguma coisa para morar, para poder usar esse dinheiro? Isso é feito no planejamento financeiro? Casos e casos, não dá para dizer que é uma alternativa necessária, não. Então, vai depender do histórico também, né? De repente, é difícil você se desfazer de algo que levou a vida toda para conquistar. Então, isso é um sonho das pessoas, ter o seu imóvel próprio. Você já imaginou a pessoa, numa determinada fase da vida, ela ter que se desfazer do único bem que ela conquistou? Então, não dá para a gente dizer, faça isso. Vai ser caso a caso, por isso que o planejamento financeiro tem essa minúcia, esse detalhe. Olhar caso a caso, tudo personalizado. Não dá para você trabalhar com nenhum processo pronto, engessado. Não existe isso. Até porque você precisa saber muito bem quanto tempo você vai Exatamente. viver, né? Porque se aos 90 acaba o dinheiro, Então, são você também não muitas tem onde morar, né? variáveis que têm que ser, né, muito bem pautadas para entender o momento de vida, o que está acontecendo. Pode chegar um processo, como a gente já teve, mas de pessoas que estavam muito, muito endividadas, que não tinham outra saída. E aí
principal naquele momento, mas não foi nem de morar de aluguel. A pessoa desfez de um imóvel que ela morava, que era grande, um valor expressivo, para ajudar a equilibrar. Então, conseguiu quitar as dívidas e comprar um imóvel menor para poder, né, continuar a morar. Então, dá para fazer de várias formas, só que vai depender muito de histórico, de caso a caso, qual é, né, a real necessidade disso. Ótimo. E a gente vai então para o nosso próximo quadro, que é o Se Eu Soubesse Antes. Olinda, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente em relação ao seu dinheiro e à sua aposentadoria? Ah, com certeza, muita coisa. Que depois que passou é fácil achar onde estão os problemas, né? Todo mundo sabe avaliar o que já passou, o passado, né? O passado é fácil de avaliar. Olha, com certeza eu buscaria mais informações ou ajuda profissional, que por mais que você conheça alguma coisa, você não sabe tudo. Você nunca sabe tudo. É impossível. Então, quando você pode contar com um profissional para te ajudar, ele te orienta e faz você ter disciplina. Eu acho que é uma coisa muito importante. Um planejador financeiro, por exemplo, ele disciplina a pessoa. Porque quando você faz sozinha, daí fala, só hoje. Deixa eu gastar um pouquinho mais hoje, né? Quando tem um planejador financeiro, não. Você vai levar uma bronca. Né? Vai levar um puxão de orelha. Vai levar um puxão de orelha e o planejador financeiro não tem a emoção, né? Então, é mais fácil tomar uma decisão quando você não está ali envolto pela emoção. Isso vale para qualquer coisa na nossa vida, né? E com certeza, né, que teria começado mais cedo e talvez não tivesse optado pela aposentadoria do INSS tão cedo. Talvez deixasse acumular mais tempo. Pegar aquele dinheiro que você poupou e foi para nenhum lugar. E fiquei contribuindo para não ter benefício nenhum depois. Com certeza. Rosi, se eu soubesse antes, o que você gostaria que as pessoas soubessem aos 30, 40 anos para evitar dificuldades mais tarde? Pensar lá na frente, tem que pensar no futuro, por mais que seja, né, ou que pareça algo tão longe, mas é importante, porque se você tem uma meta, que é se aposentar com qualidade de vida, é ter a sua sustentabilidade financeira, sua independência financeira, poder curtir a vida, tem que pensar o quanto antes. Então, eu acho que é um dos principais conselhos, e a pessoa tem que aproveitar o momento que ela está. Quanto mais jovem, mais fácil geração de renda. Quanto mais jovem, principalmente se ainda estiver morando com os pais, mais fácil ter recurso financeiro para investir. É mais fácil, né? Então, tem vários tipos de necessidades ao longo da vida. Então, cada momento, nós vamos ter algumas necessidades diferentes. Então, se for deixando muito lá na frente, pode não dar tempo de fazer um planejamento adequado. Com certeza. E a gente recebeu também, a gente abriu nas nossas redes sociais, na página Planejar para a Vida, que é o nosso Instagram, umas caixinhas de perguntas para o público mandar algumas dúvidas que eles tivessem. E agora, então, a gente vai ver quais são as perguntas do público que chegaram aqui pra gente. A Cristiana perguntou: tenho 45 anos e nunca consegui guardar muito. Ainda dá tempo de me organizar para ter uma aposentadoria tranquila? Sim, ainda dá. E é importante que, se ela conseguir, né, e procurar ajuda profissional, ajuda de um planejador financeiro, ele vai mostrar para ela, ela vai ter essa visão holística, né, da vida dela, do momento que ela se encontra, da vida financeira dela, para mostrar a ela onde está, né, a possibilidade dela ter valores disponíveis para investir. Como que olhar, ter uma fotografia da situação financeira é o primeiro passo. Porque aí eu vou entender, né, como ela disse que ela não conseguiu ainda, entender se ela está gastando adequadamente ao padrão de vida que ela tem.
que de repente leva um susto, né? Sim. Fala, ó, poxa vida, poderia ter uma sobra aqui suficientemente adequada para poder já ter uma massa financeira. E o segredo é começar, tem que fazer essa análise para poder ajudar, né? Aumentar a renda ou diminuir despesa para poder começar a investir. E começar primeiro pela reserva de segurança. Depois que eu vou pensar no médio e longo prazo e também realizar sonhos e projetos futuros. E um dos principais projetos lá na frente é a aposentadoria com sustentabilidade. Ou seja, precisa estar no planejamento de todo mundo, né? Não é direito de um e nem obrigação de outros, é de todo Isso. mundo, né? A outra pergunta do Alessandro. Sou MEI e não contribuo com o INSS. Existe outra forma de garantir renda na aposentadoria? Eu acho que faz sentido se ele puder, pelo menos, contribuir com o mínimo para o INSS, como ele fala que é MEI. E, claro, existem outras formas, né? Investimentos que paguem rendimentos periódicos. Se ele tiver perfil, ações boas pagadoras de dividendos. Então, tem várias possibilidades. E, inclusive, também, se ele tiver condições, né, de ir montando um patrimônio suficiente, não só o imóvel ao qual ele resida com a família, mas também imóveis que podem ser geradores de renda de aluguel. É uma outra forma. Então você tem aí uma renda gerada, né, pelas regras do INSS. E aí os complementos. Aposentadoria previdência privada, para poder ajudar ele, né? Tem alguns seguros de vida que também são muito bem pautados para ajudar na renda lá na frente. Pode também dar esse alicerce, essa segurança. Aluguel de imóveis e, principalmente, renda gerada por investimentos que ele tenha conquistado ao longo da vida, qual ele está conseguindo ainda investir. E, por exemplo, se eu estou começando... Bom, então, descobri que eu vou ter que me aposentar um dia e eu vou começar a guardar meu dinheiro hoje. Como que eu escolho entre colocar esse dinheiro num investimento, um fundo, um outro tipo de tesouro direto, qualquer outro tipo de investimento, ou contratar um plano de previdência privado? Qual é a análise que eu tenho que fazer para optar por um tipo de investimento ou pelo outro? Se fosse possível, seria um pouquinho em cada um. Vamos imaginar, né? Vamos pensar numa diversificação, só que uma diversificação bem estruturada, pensando na sua aposentadoria. E dentro dessa diversificação bem estruturada para o médio e longo prazo, que é a sua aposentadoria, não pode deixar de olhar para a inflação. Então, tem que tomar muito cuidado se os investimentos não tiverem retorno acima da média da inflação. Por quê? Porque senão, ao longo do tempo, em vez de você ter ganho real, você tem perda real. Aí você tem uma perda de poder de compra. Então, imagina, você acha que com 100 mil você vai fazer muita coisa. Quando chega daqui 5 anos, não vale mais. A inflação foi 60 mil e você já tem era, 40, né? né? Então, não vale mais o que você achou que valia. Então, tem que pensar a médio e longo prazo, investimentos. Essa carteira diversificada de investimento tem que acompanhar a inflação. No mínimo. No mínimo. Se você quiser ganhar o básico, pensa na inflação. Mas aí você vai ter que fazer essa diversificação olhando para isso, né? Olhando para você ter ganhos reais ao longo do período. Tem mais uma pergunta que chegou da Daniela. Como saber se o valor que eu estou guardando hoje vai ser suficiente para eu me aposentar com segurança? Difícil essa, hein? Essa fala para ela que ela tem que me procurar. Isso, procure um planejador no site da Planejar, encontre o seu planejador CFP. Fazer com carinho essa conta para ela, tá certo? Por quê? Porque é olhar da seguinte forma, pensar na expectativa de vida, tá? E quanto que ela quer de renda para se manter, né? Para o resto da vida. Só que ela também não sabe quando ela vai partir. Então, a gente vai olhar uma expectativa de acordo com o histórico dela, ok? Que seja 90, 95, não dá para a gente saber, só que a gente faz essa projeção. Então, é tudo com projeção. Então, a gente costuma fazer uma projeção mais conservadora,
para ajudar, inclusive, a manter essa atualização, essa valorização da inflação ao longo do tempo também. Então, ajuda, a gente usa a meta da inflação, usa umas taxas mais conservadoras para poder fazer essa projeção. Aí é olhar, eu quero, vamos imaginar que ela precisa complementar com 5 mil, porque aí a gente tem que entender dela quais são as fontes de renda que ela espera ter. E fazer uma conta simples. Ela vai projetar que ela acha que ela precisa de 5 mil reais, fora o INSS que ela contribui. Vamos imaginar que ela que é contribui. bom. Então ela fala assim, eu acho que eu vou conseguir o teto. Ok, se o teto hoje está em torno de 8.750, vamos arredondar, ela precisa de mais 5, então significa que com 13.500 reais ela acha que ela vive bem. Então falta mais 5. Aí a gente vai pegar esses 5 mil, que vai ser o valor da parcela que ela vai tirar pelos próximos, se ela for se aposentar aos 65, são 30 anos até os 95. Então, quanto será que vai ter que ter aqui, 65, para eu poder tirar os 5 mil reais? Então, a gente faz essa conta de trás para frente. Vai encontrar o valor, que a gente chama de valor presente, aos 65 anos de idade, que faça ela resgatar os 5 mil reais, e o recurso zera aos 95. Tem vários riscos aqui. As premissas podem não se concretizar. A gente tem que pensar que tem volatilidade. Taxa pode cair ou pode subir ou pode se manter. Inflação pode cair, pode subir ou pode se manter. Certo? Além de outras variáveis que pode acometer, né, alguns outros riscos que ela pode ter no meio do caminho. Certo? E aí a gente usa uma taxa conservadora para poder encontrar esse valor principal. Mas eu não tenho esse valor principal aqui, não, Thaís. Tá falando que eu preciso de R$1.000, R$1 milhão. Tá. Quanto você tem guardado até hoje? 0. Então vamos correr. Agora vamos fazer o contrário. Então hoje você tem quanto? Ela falou 40? 45. 45. Até os 60, ela tem 20 anos para ela poder montar essa massa que provavelmente, se as nossas premissas estiverem certas, será 1 milhão. Quanto que ela precisa investir a partir de hoje por 20 anos para chegar a esse valor? Essa é a regra. Então, a gente está falando de uma curva de aposentadoria. Mas é engraçado porque parece que 1 milhão é tão distante, mas se você sentar com o seu planejador e fizer uma conta, você vai ver que muitas vezes, talvez você não chegue até 1 milhão, mas você vai chegar perto, vai chegar né? aproximadamente, né? Vai chegar num valor que vai ajudar, né? Não cheguei a 1 milhão, mas eu cheguei perto, ok, ou menos, mas é importante ter isso. E aí, claro, com conhecimento, com disciplina, como já foi citado, para ela poder, né, chegar ao projeto principal dela, que é a aposentadoria. Muito bom. Vamos imaginar que seja isso. Muito bom. Olinda, olhando então para a sua situação hoje, a gente está chegando no final, eu queria que você contasse como que está sendo viver essa aposentadoria? Tá perto dos planos que você fez? Está muito diferente do que você imaginou que estaria nessa fase? Então, como eu falei, na verdade eu nunca fiz grandes planejamentos. Eu fui economizando, investindo, e também, como a Rosi falou da importância da diversificação, eu também investi em imóveis. Olha aí. Então, digamos assim, você tem várias fontes de renda. Então, por exemplo, imóveis, rentabilidade do investimento que você fez, dividendo de ações. Então, você vai fazendo uma diversificação, compondo a sua carteira, e aí você tem um pouquinho de renda de cada coisa. Então, você não fica dependente de um tipo só de renda, digamos assim, só INSS, só previdência privada. Tá? Mas uma outra dúvida frequente também, que aparece, inclusive no meu caso, eu tenho a previdência privada, mas eu ainda não optei por transformar em renda. Eu continuo lá na fase de rendimento. E aí a dúvida também normalmente devo transformar em renda vitalícia ou temporária? Né? Ótima pergunta. Rosi, essa é sua. Renda vitalícia ou temporária? Então, cada tipo de renda tem uma característica e vai depender do que, né, no caso, a Olinda está querendo.
porque algumas rendas, elas são provenientes também, né? Vamos supor, a seguradora vai me manter até o resto da vida. Então, as tábuas atuariais são muito importantes na hora da escolha da renda que ela quer usufruir. E também algumas rendas, elas cessam com o falecimento da pessoa. Outra renda você consegue reverter para o beneficiário indicado. Uhum. Então, tem que analisar uma a uma de acordo com a situação e de acordo com o que ela quer para ela. Né? Para ela e para quem, se ela vai deixar para alguém. Se não, cessa, se tiver um montante muito grande, fica com a seguradora. Não vai para ninguém. Então, são alguns tipos de renda que precisa ser avaliado com muito critério. E Por isso caso que a caso, né? o planejador financeiro, ele ajuda, né, o cliente a fazer a escolha mais adequada. Mesmo assim, o cliente é que vai escolher o que vai ser melhor para ele. E Então, o por perfil, exemplo, né? se você escolhe pela aposentadoria vitalícia, você não corre o risco de chegar aos 95, acabar o dinheiro e É. você viver até 105. Mas você tem que saber que essa escolha também vai te fazer ganhar menos Sim, mês a mês até exatamente. chegar lá, né? sem Exato. sombra de dúvida. E é por isso que a gente fala muito de perfil, né? É. Tem gente que vive mais tranquilo, sabendo que a renda é vitalícia, mesmo ganhando menos. Tem gente que prefere ganhar mais e correr o risco de chegar aos 100 anos. Sim, E tem pessoas, Thaís, que acabam falando, não, agora eu vou viver ter uma vida mais minimalista. Fala, eu vou viver com menos do que eu vivi até agora. Então, tem isso também. Mas Então- isso é um pouco ilusão, né? As pessoas acham que vão conseguir viver com menos Então, e quando chega lá... e tem os até imprevistos, né? tem os imprevistos, né? Porque só que isso, o planejador vai ter que ajudar a abrir, né, ampliar essa visão da pessoa, justamente porque algumas despesas podem aumentar. Outras, ok, diminuem, mas a principal aumenta, que é a saúde. E o lazer, porque a pessoa quer qualidade de vida, ela vai ter que manter muito, muito mais lazer do que ela fazia até agora. Vai querer viajar o mundo todo. Então, esse já é um indício que precisa ter um belo do planejamento. Rosi, Olinda, a gente está chegando ao final, nosso tempo já está esgotado, mas eu queria muito agradecer vocês pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento e tanta história com a gente. Obrigada, Olinda. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Será sempre bem-vinda. Obrigada, Rosi. Obrigada também pelo convite e estou à disposição, né, para mais esclarecimentos. Provavelmente, né, quando as pessoas assistirem, pode surgir algumas outras dúvidas e, por favor, se precisar, Pode estou à surgir disposição. e pode procurar um planejador financeiro lá no site da Planejar. Busque um profissional CFP, esse planejador vai conseguir te ajudar a tirar suas dúvidas e fazer isso que a Rosi falou que é tão importante que o planejador financeiro faz. Ele olha para o seu caso, para a sua situação e traz uma solução que cabe dentro do seu estilo de vida. Então, esse foi um episódio do Planejar para a Vida. Se você gostou desse episódio, assista os outros episódios que estão lá no nosso canal, em todos os tocadores de podcast. Siga a nossa página no Instagram, Planejar para a Vida. Mande sua dúvida, quem sabe a sua dúvida aparece no próximo episódio. A gente fica por aqui. Esse foi o Planejar para a Vida. Quem se planeja, tem futuro.